Caros alunos do Colune, vamos então fazer uma análise daquela redação, daquele tema que foi pedido e que eu apresentei para vocês na última aula. Está aqui e eu tenho certeza que todos já se debruçaram em cima dessa tarefa e a concluíram. Então hoje eu envio para vocês uma análise de um texto que eu também criei. Certo? O conto, vamos nos lembrar, é uma história. Então, a tipologia de base desse gênero, conto, é a narração. Da narração vão sair diversos gêneros. Fábula, parábola, conto. Então, hoje é conto. Vamos ver o que foi pedido e como que eu trabalhei a redação aqui para vocês? Olha só. Logo aqui de cara vem, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu peguei uma história ocorrida de fato, recentemente aqui no nosso país, sobre o Lucas Pires Augusto. É um rapaz de uma cidade aqui próxima, vocês vão ver aqui na redação, estudou aqui no Colune, formou-se aqui no Colune, foi para a Universidade Federal do Paraná, formou-se em medicina, tornou-se neurocirurgião. Nesse período de Covid, ele estava na linha de frente, na luta contra a doença, para tentar salvar vidas, é o que ele sabia fazer. E ele também pegou o vírus, desenvolveu a Covid, foi para o CTI e morreu aos 32 anos. Deixou 2 filhos, esposa, muitos amigos, muitos admiradores e um futuro ainda mais brilhante diante de si. O que foi pedido? Vamos analisar aqui comigo? Câmera, vem para cá. Olha aqui, meus caros. Tema, redija um conto. Então já foi apresentado aqui o gênero, conto. É comum o Colune vir e apresentar aqui, ó, informações acerca do gênero. Logo aqui embaixo. Conto é um gênero que se caracteriza pela narração de uma história e vai explicando. Só que não é o suficiente para a pessoa saber tudo sobre o conto naquele momento ali da prova. Por isso nós vamos nos adiantar. Tranquilo? Então redija um conto utilizando como base do enredo criado por você, a base da sua história, do seu enredo, utilizando o trecho apresentado no texto 2 da coletânea. Qual que é o texto 2 da coletânea? É só isso aqui. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Então, se nós pegarmos aqui a provinha que eu enviei para vocês, tem aqui texto. É o texto 1, meus caros. Desculpem, tá? O texto 1 da coletânea. Texto 1. Vamos corrigir aqui. Aí está. O texto 1 da coletânea, que vem com essa informação. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Mas, professor, eu tenho que fazer a minha história caber nisso aí. Exato. Isso aqui tem que constar da sua redação. Então, é alguém que levou um tiro? Pode ser. Mas pode ser também no sentido metafórico. Eu posso entender isso aqui de um modo menos objetivo. Mas não está dizendo, professor, que pode, mas também não está dizendo que não pode. Então eu posso. Não falou que tem que ser no sentido denotativo? Necessariamente tem que ser denotativo? E eles só me deram esse trechinho, de repente, se tivessem me dado mais informações, seria impossível pegar isso aqui no sentido metafórico. Mas do jeito que está aqui, só com isso, dá sim, e é o que eu fiz. Ok? Outra informação que eu apresentei para vocês é esta aqui, ó. Utilize foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Você pode escolher. Como assim, professor? Você pode narrar a história sendo você um personagem, ou você pode narrar a história sendo outra pessoa, ou outras pessoas, ou outros elementos, outros personagens, o foco da sua narrativa. Por que eu optei aqui? Eu optei pela terceira pessoa. Por quê? Porque eu estou falando dele, do Lucas. Eu, primeira pessoa, estou escrevendo, falo com vocês,
ou qualquer um que venha assistir a este vídeo, são a segunda pessoa, eu falo de uma terceira pessoa. Eu falo com vocês dele. Por isso que a narrativa é em terceira pessoa. Quando você pega um texto escrito, o texto, alguém escreveu aquele texto, essa é a primeira pessoa. Quem está lendo é a segunda pessoa, com quem o texto está falando, né? E de quem o texto está falando é a terceira pessoa. Então, como eu não sou um personagem nessa história, neste conto, então a minha narrativa se faz em terceira pessoa, ok? O título do meu texto é Herói, e vocês logo vão saber por quê. Lucas sempre foi um menino curioso. Tinha verdadeiro fascínio pelo mundo das coisas vivas. Brincava com formigas, borboletas, besouros, libélulas, além de diversos outros bichinhos cujo funcionamento queria compreender. Como é que funciona? A mãe não tinha dúvidas, seria médico, e dos bons. O pai se sensibilizava com os animaizinhos que apareciam faltando pedaços. Mas o aprendizado do menino certamente valeria o sacrifício daquelas pequenas criaturas. E assim foi até que a infância floresceu em uma adolescência marcada por intensas atividades escolares que ele realizava com disciplina e prazer. Mas como é que você sabe disso, professor? Eu não sei, eu não sabia. Estou inventando. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas pode, professor? Claro que pode, é para isso mesmo. Mas se tivesse caído isso realmente no coluna, eu poderia fazer um negócio? Claro, claro. Sem problema nenhum. Na pequena cidade de Cataguases, Minas Gerais, a vizinhança não poupava comentários acerca do amadurecimento precoce do genial rapazinho. Havia quem dissesse que Lucas precisava viver, que a adolescência passa rápido e não era saudável ele se dedicar tanto aos estudos. Porém, ele estava feliz, gostava das longas horas dedicadas à leitura dos livros e cadernos que passavam rapidamente pelas suas mãos. Sorria das críticas e guardava na alma uma certeza. Seria médico neurocirurgião. Os frutos de sua dedicação chegaram cedo. Lucas foi aprovado no Colégio de Aplicação Colune, uma das melhores escolas de ensino médio do país. Isso eu sabia do nome dele, sabia da cidade onde ele nasceu, sabia também do fato de ele ter vindo para o Colune, isso eu sabia. Então eu peguei a essência que está nos jornais e acrescentei com a criatividade. Aos 15 anos, mudou-se para Viçosa, sede da nova escola, e se destacou como um dos melhores alunos da instituição. Também não sabia disso, mas suponho, né, onde ele chegou. Ao final de 3 anos, prestou vestibular e foi aprovado na Universidade Federal do Paraná, onde se graduou em medicina. A festa de formatura ocorreu entre sorrisos e lágrimas dos familiares. Poucos anos depois, Lucas reuniu novamente a família em mais uma ocasião especial. Sua festa de casamento. A vida agitada não o impedia de vencer os desafios um por um. Mas nenhum desses desafios foi tão grande e intenso quanto o nascimento dos 2 filhos que chegaram exigindo atenção. Com uma rara capacidade para administrar o tempo, o médico conseguiu se destacar na carreira e manter a família envolvida em seu amor. O êxito se planificou no ano de 2018, quando o neurocirurgião, aos 30 anos de idade, participou da equipe que realizou em São Paulo a primeira cirurgia de separação craniana de gêmeas siamesas ocorrida no Brasil. Isso também é fato, tá? Isso também é da vida dele.
Seu nome apareceu em jornais do mundo inteiro e seus projetos de vida tornaram-se mais audaciosos. Queria mais, estava jovem. Porém, o ano de 2020 trouxe consigo a pandemia do coronavírus. Lucas queria salvar vidas, havia nascido para isso. Entrou na linha de frente da batalha contra a Covid-19. Em poucos dias, foi diagnosticado com a doença. Antes de ir para o CTI, postou uma mensagem dizendo que estava feliz por ter feito o que mais amava. Aos 32 anos de idade, deixou filhos, esposa, amigos, familiares, além de um legado, uma herança que ele deixa, além de um legado de grandes realizações. Em suas redes sociais, houve quem se referisse a ele como herói, ao meu título. Lucas tinha uma vida inteira pela frente. A frase que o tema pediu. Lucas tinha uma vida inteira pela frente, mas a doença foi traiçoeira. O tiro veio por trás. Então, eu usei a frase no sentido metafórico. Até tive o cuidado de colocar a segunda parte entre aspas, para mostrar isso. Ok? Então, venham aqui comigo, câmera, venham aqui comigo, vamos analisar alguns detalhes deste conto. Vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos destacar é que essa história narrada, ela tem início, meio e fim. Ela tem um narrador, é a voz que conta a história. Ela tem um personagem principal que é Lucas, mas tem personagens secundários. Mãe, pai, familiares, até os bichinhos aqui. Tá bom? Tem um tempo. Em que tempo isso aconteceu? Nós temos o tempo da infância de Lucas, que vem até o presente, e ao falecimento dele aos 32 anos. Então tem um tempo. Tem um espaço. Aliás, tem mais de um espaço aqui. Tem o espaço da cidade natal de Lucas, que é Cataguases. Opa, Cataguases aqui está com minúscula. Vamos mudar aqui. Que é a cidade de Cataguases. Agora sim. Que é a cidade de Cataguases, esse é o espaço da casa dele, tem ali o jardim. Aí vem para cá Colune, Viçosa. Esse é outro espaço. E aqui ele passa na Universidade Federal do Paraná. Ele foi para o Paraná. E aqui nós temos outro espaço. Ele participou dessa cirurgia de separação de gêmeas siamesas em São Paulo. Ok? Então, espaço pode variar. E nós temos aqui um enredo. O que é enredo? Enredo é história que se conta. Nós vamos pegar narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, espaço, e vamos transformar numa história. Tem conflito? Sim, tem um conflito. O que é um conflito? É um ponto máximo em que chega a nossa narrativa e, de repente, aqui ela muda a perspectiva. Tem até um porém aqui mostrando uma contraposição. Ok? Então, aqui, câmera, eu acabei de falar para vocês dos elementos da narrativa. Narrador é aquele que conta a história. Ele pode ser de duas perspectivas básicas. Em primeira pessoa, ele conta a história e participa dela como personagem. Pode ser em terceira pessoa. Em terceira pessoa, ele conta a história ocorrida com outra pessoa. É o que eu fiz ali. Ele não participa como personagem. É claro que essa terceira aqui pode ser objetiva, pode ser onisciente, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Tem personagens. Os personagens são aqueles que sofrem ou praticam as ações do texto.
Lucas praticou a maior parte das ações. Os bichinhos, por exemplo, sofreram, né, nas mãos de Lucas, então eles também são personagens. Os personagens, eles podem falar em discurso direto, ou seja, com uso de travessão ou aspas. Não tivemos discurso direto, eu não achei interessante colocar nessa narrativa. E o discurso indireto, quando se tem alguma coisa se tem alguma ideia, alguma frase que o personagem vai proferir, ele não profere diretamente. É o narrador que se faz de um intérprete da fala do personagem. Nós chamamos isso de discurso indireto. E outros elementos, como nós já explicamos, tempo, espaço, enredo e conflito. Pessoal, isso aqui, ó, é fundamental. Tem que ter muita criatividade. O Colune quer que você entre realmente no ambiente que eles criaram através do tema, por intermédio do tema. Ok? Voltem aqui, por favor. Outros aspectos que eu quero destacar. Está aqui comigo, câmera? Olha, os parágrafos, eles são divididos em períodos. Eu tenho um parágrafo, que é essa distância aqui, não precisa ser muito grande, mas você tem que deixar bem claro que se trata de parágrafo. Isso aqui é um parágrafo, ele termina aqui. Aqui começa outro, termina ali. Nós temos 5 parágrafos nessa redação. É uma redação com 30 linhas. 30 linhas. Então, os parágrafos são divididos em períodos. Lucas sempre foi um menino curioso. Ponto. Tinha verdadeiro fascínio pelo mundo das coisas vivas. Ponto. Brincava com formigas, Se eu ficar só com período curtinho, como eu fiz esses dois aqui, nós chamamos de período telegráfico. Fica todo picadinho, fica muito ruim. Então nós precisamos trabalhar a redação com períodos mais curtos, com períodos, às vezes, um pouco maiores. Tá vendo? Brincava com formigas, borboletas, besouros, libélulas, além de diversos outros bichinhos cujo funcionamento queria compreender. Aí vem mais um pequeno. A mãe não tinha dúvida, seria médico e dos bons. Aí aqui do pai já foi maior, essa aqui já foi maior. Entenderam? Aí começamos outro período aqui, que já é um período, né, que vem até aqui. Tá? Então, vejam bem, nós temos que saber trabalhar o tamanho dos períodos. Nunca fazer uma redação com estilo telegráfico, só período pequenininho. Não deixar o período ficar extenso demais, o que seria aí, cerca de 5 linhas. Tá? Se você não tem boa habilidade para construir períodos maiores assim, não fica legal. O que não quer dizer que você não possa fazer. Tá? Se ficar bem feito, dá para fazer. Às vezes dá para dimensionar bem um período de 5 linhas, ele fica muito objetivo, muito claro. Tá? Mas vejam bem, os períodos eles acabam ficando realmente de tamanho médio. Olha, esse aqui é um período maior. Tá vendo? Ele vem até aqui, ó, período maiorzinho. Lembrando que cada 2 linhas aqui correspondem a uma linha na folha de caderno, porque o quadro está dividido em 4 partes, tá bom? Período, e vai até o fim. O que está grifado de rosa aí, professor? Olha, são algumas palavras que servem para estabelecer a sequência, para articular partes do texto, para não deixar as ideias, as informações, a narrativa como um todo se fragmentar. Então nós temos que ter alguma coisa que prenda. Olha, Lucas tinha, eu sei que ele tinha, o próprio verbo, ele ajuda a estabelecer relações entre as partes. Brincava, eu sei que é Lucas. Além de, eu estou acrescentando, cujo é um pronome relativo. Queria, eu sei que ele queria, Lucas. A mãe é mãe de Lucas. O pai é pai de Lucas. Que, mas, e assim foi dando continuidade e vai até o fim. Vocês vão receber, ok? O print do quadro, tudo bem explicadinho. E prestem atenção, porque, olha, para que fique realmente boa a sua redação no Colune, você tem que prestar atenção em tudo. Você tem que escrever com muita segurança. Você tem que mostrar que aprendeu. Não basta acertar o gênero. Não basta não errar na
Gramática, é preciso que você acerte o gênero, que você mande muito bem na gramática, uma redação acima da média, que você tenha criatividade, que você fique dentro do tema. É um conjunto. Para tirar 14, 15 no Colune, que o máximo é 15, olha, é preciso mostrar muito trabalho. Por isso que nós estamos trabalhando, ok? Qualquer dúvida, me perguntem no privado, estou aqui para ajudar. Tchau, pessoal!